8h31 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Essa edição de hoje, a edição especial de retrospectiva 2020, os fatos principais que marcaram esse ano que teima em fazer aí cometer essas tragédias aí com as famílias e com os amigos. São 8h31, voltamos neste bloco da retrospectiva. E outra tragédia também, por que não? A crise econômica em Campos, que de forma bem ampla foi abordada aqui, no Folha no Ar, primeira edição, na Folha da Manhã e no blog do Aloysio, o blog Opiniões, com pelo menos 11 painéis aí, 34 entrevistados, 34 pessoas ouvidas, especialistas e tudo mais, sobre essa crise econômica, claro que sem precedente, após aí a chegada das participações especiais e também dos royalties. Aloysio, voltamos com você. Tá falando aqui, bloco anterior, independente da composição da mesa diretora, que a missão não vai ser uma coisa tão confortável quanto foi Rafael, né? Não vai ser. Até porque Vladimir não saiu das urnas tão confortável quanto saiu o Rafael em 2016. O que tem esse lado bom também, né? Que você não... Como o governo Rafael foi acusado algumas vezes, não permite você colocar salto alto, né? Eu não estou com isso endossando que o governo Rafael botou salto alto, mas todo mundo que discute política em campo sabe que essa acusação foi feita diversas vezes, né, ao governo Rafael. Logicamente que nem toda acusação é fato, né? Mas seguramente ter vencido no primeiro turno não fez bem o governo Rafael, não fez bem. Mas saiu de uma posição muito mais confortável para administrar, e isso deve ser refletido na eleição da mesa diretora. E independente da composição que saia, o nosso sócio proprietário aqui do programa, o Maurício Furel Batista, coloca aqui: eu vou guardar no próximo mês como vão ficar os vereadores. É uma observação bastante pertinente, né? A eleição da Câmara por biênio, né? Mas, enfim, a crise financeira, na verdade, a crise financeira, ela começa a aparecer no final de 2014, ainda no governo Rosinha, quando o preço do barril do petróleo despenca, né, em quase 200%, 150%, 200%. E há que se lembra, por exemplo, a consequência prática. Você vê que os empréstimos, as 3 vendas do futuro, fez pelo governo Rosinha, então depois disso, e logo em janeiro de 2015, a consequência vem imediata. Ela corta o plano de saúde do servidor. Para quem não se lembra, né? Isso fruto da queda do mercado internacional do barril do petróleo. Né? Saiu de quase $120 para pouco mais de $40 o barril, o Brent, né? A gente vive de uma commodity, né? Essa commodity ela oscila no mercado internacional. Depende também, como é uma commodity fixada em dólar, do câmbio do dólar para a moeda nacional, que é o real, né? Enfim, mas dali a crise começa. A crise começa ali, final de 2014. E ela, ainda que a Arnaldo falou lá no início do programa, que essa parte fiscal foi uma das virtudes do governo Rafael, mas assim, é uma queda muito maior do que qualquer trabalho fiscal possa suportar, né? Enfim, a não ser com cortes ainda mais severos do que fez Rafael. O que sempre vai implicar, logicamente, que afetar categorias, e vai implicar em protesto, vai implicar em... Enfim, é aquela coisa, né? Doeu no bolso, você grita, né? Você, Arnaldo, por exemplo, tem uma boa relação de amizade fora profissional. Agora, não podemos perder de vista o conceito da luta de classe, de Marx.
Eu sou empregador, vocês são empregados. Se eu cortar o salário de vocês por 1/3, vocês não vão ser mais tão meus amigos quanto vocês são agora. Né? E se eu, enquanto a partida elevar 1/3 do salário, você vai ficar mais, não vão ficar mais meus amigos, mas vão ficar mais felizes do que estão agora. Então tudo é o bolso, né? Tudo é o bolso. Isso é assim desde sempre, em qualquer lugar do mundo. Né? Agora, a Folha fez, como você falou, Cláudio Nogueira, sobre essa crise financeira, uma série de 11 painéis publicados no blog e na Folha da Manhã, no Folha 1, e fizemos aqui algumas... entrevistamos várias dessas pessoas ouvidas. Foram 11 painéis aqui no Folha no Ar, de 18 de junho a 26 de setembro, justamente ali no período antes da campanha. Porque qual foi a intenção? A gente sabia da gravidade da crise. Mas uma coisa é ficar aqui eu, você e Arnaldo falando sobre isso. Jornalista, radialista, não é especialista em nada, é um generalista, né? Outra coisa é você reunir 34 especialistas de várias áreas da sociedade civil organizada de Campos para que eles falem detalhes do tamanho da crise. E aí, especialistas de economia, em finanças, ciência política, antropologia, sociologia, juristas, promotores, juízes, defensores públicos, advogados, todos são advogados, não falo de advogados que não são, né? Não estão no poder público. Jornalistas, gestores universitários, empresários sindicalistas, o atual presidente da Câmara, que é o Fred Machado, e ex-presidente da Câmara, entre eles o Rogério Matoso, que acabou se elegendo de novo vereador esse ano. Né? E, quer dizer, o quadro não é bom. O quadro não é bom. E nada indica que ele vai melhorar, financeiro. Nessa série de painéis, tem muita diferença de formação, de ideologia política, né, de visão entre esses 34 especialistas. Mas 3 alternativas foram, assim, unânimes, só 3. Quais sejam? Parceria com o polo universitário, que há de se destacar, foi buscada pelo governo Rafael, e não bastou. Inclusive, para fazer os kits, os testes de Covid com a UENF, foi muito exitoso nisso, por exemplo. A parceria do governo municipal com a UENF. Só para citar uma das parcerias, que Covid é um assunto, né, sempre importante e representativo. A outra alternativa, que o Rafael prometeu em campanha, mas o fato é que não adotou no governo, que é a adoção integral do pregão eletrônico. Eles falam, não, eu fui primeiro a fazer o pregão eletrônico. De fato foi, porque foi obrigado a fazer. Porque o governo federal não passa mais verba nenhuma se não for para você destinar aquela verba, quando para compra, se não for pregão eletrônico. Então não foi nenhum favor, nenhum avanço do governo Rafael. Ele esteve aqui algumas vezes, falou sobre isso, e eu contrastei com fato. Não foi nenhum favor, não foi cumprir uma promessa, foi porque foi obrigado a fazer. Né? Nenhum município hoje do Brasil faz compra com verba federal se não for pregão eletrônico, porque está provado, você não precisa ir muito longe. Vai aqui a Macaé, do lado aqui, vai Niterói um pouquinho mais adiante. Pregão eletrônico, ele reduz até 30%, a média de 30%, o valor das compras. Né? Não tem conchavo, não tem como fazer maracutaia, né? É que oferecer o menor preço e pronto, entendeu? E a outra alternativa é a retomada da vocação agropecuária do município, que foi literalmente abandonado desde que entraram os royalties de participações especiais nos anos 90, do século XX, e participação especial a partir do ano 2000. Né? Vou governar, gente. Campos começa, a colonização contínua de Campos no século XVII com 7 capitães. Começa com o quê? Cana e gado. Do século XVII até o final do século XX, não é pouco tempo, são 300 anos.
Campos viveu das divisas geradas pela cana, sobretudo, e também pela pecuária. E entra o dinheiro fácil do petróleo, que não se trabalha para ter, petróleo que trabalhou foi a natureza. Petróleo é fruto de matéria orgânica sob pressão do solo, né? Que milhões de anos vira petróleo, né? Primeiro vira piche e depois vira petróleo. E não se trabalhou para ter. O trabalho que faz é uma estatal, a Petrobras, e agora abriu para exploração também para empresas privadas, né? E Campos passou a receber royalties. E, literalmente, abandonou sua vocação, que é a agropecuária, e falamos aqui com o Almir ontem, secretário de Agricultura do governo Vladimir, governo eleito, secretário que até quem deu foi Arnaldo, quem iniciou foi Arnaldo, falando do trabalho que ele vai ter para resgatar essa vocação do município, né? E há que se lembrar que a cana, mesmo com 2 usinas só, né, e muito se fala da cana e se faz crítica com razão à cana, ao seu passado escravocrata, a monocultura que por si só ela é equivocada, você fica fixado numa coisa só, né? Mas a cana só com 2 usinas, a saber, a Sapucaia Coagro e a Canabrava, gerou nesse ano, que foi vindo de 2019, 2020 bons em chuvas regulares, e a agricultura depende da chuva, né? Gerou 500 milhões de divisa. Gente, o orçamento está previsto para o ano que vem entre 1,7 e 1,5. Então é 1/3 desse orçamento. Então não é algo desprezível, né? É algo a ser considerado qualquer conta que se faça por qualquer economista do planeta Terra. Mas é isso, o quadro é muito difícil. E foi difícil para Rafael, e nada indica que vai ser diferente para Vladimir. O Vladimir hoje ele tem uma coletiva, né, que ele vai apresentar aí o seu secretariado daqui a pouquinho, às 9h30. Eu acredito que o corte na carne ele é importante, mas como a gente estava falando aí desse rearranjo fiscal, você mesmo colocou, Luiz, que não cobre o rombo com essa perda de royalties. A mesma coisa é o corte na máquina, que ele é importante. É uma resposta à população, é mostrar à população que há um interesse de se reduzir os gastos, mas talvez na prática não seja assim, um número tão expressivo dentro do todo, do orçamento completo. Não sei se me faço entender quando coloco isso. Mas assim, é importante, mas não é a solução do problema. Precisa de outras alternativas. Uma dessas alternativas que vem sendo foram prometidas aí por todos os candidatos é a questão da zona especial de negócio, atrair empresas, sobretudo interessadas no Porto do Açu, que vou falar rapidamente também sobre o Porto, para que possam se instalar em Campos, já que é a cidade polo aqui da região e fica muito próximo ao Porto, talvez até mais perto, o centro de Campos mais perto do que o centro de São João da Barra ao Porto do Açu, né? Então, assim, você tem esse diferencial aqui na região. Essa questão também da agricultura, acho que não há dúvida. Agora, quanto ao pregão eletrônico integral, eu tenho minhas dúvidas se o Vladimir vai adotá-lo. Tenho dúvidas, inclusive, a partir da última entrevista dele aqui sobre essa questão. Porque, por exemplo, há um saudosismo de uma era que não vai viver mais, né, que foi a época de Arnaldo Viana, de que tudo era local. O empreiteiro era local, o fornecedor era local e o dinheiro circulava na cidade, e isso, o comércio se beneficiava com isso, havia um número alto de contratos, mas é um momento que a gente não vai viver. E há uma outra queixa de quem vende para poder público, que é a taxa de impostos do estado do Rio de Janeiro. Nogueira já ouviu isso algumas vezes, né? Eu já recebi mensagem também de alguns empresários que a taxa de imposto nossa é muito alta, e isso para concorrer com empresas vizinhas aqui do Espírito Santo, isso é muito difícil, né? Então, assim, acaba se ajustando para que as empresas locais possam participar também dessas concorrências sem sair num prejuízo em relação às empresas de outros estados. Mais uma vez aqui, eu não estou dando minha opinião se sou a favor ou contra isso, estou colocando o que vem sendo colocado aí nos últimos meses com relação a essa questão
do pregão eletrônico. E na última entrevista de Vladimir, saí com a impressão de que não vai ser adotado integralmente. Pode ser que eu esteja equivocado, posso até perguntar isso a ele hoje de novo, mas é a impressão que eu tive na nossa última entrevista. Agora, essa questão dos royalties, a Luiz colocou um ponto aí interessante, que é a questão do câmbio. Caiu muito no governo Rosinha e com o câmbio mais baixo. Imagina hoje essa parcela de royalties que nós temos se o câmbio tivesse na casa de R$ 3-4 reais o dólar. Né? Olha quanto não seria ainda pior. Né? É claro que o dólar mais alto prejudica a economia no macro. Falando da situação de números para a prefeitura. Quanto seria pior se a gente tivesse com esse dólar mais baixo. No ponto de vista negativo ainda, você teve um ano marcado por atraso, sobretudo de pagamento de aposentado. Isso foi muito ruim para o candidato Rafael Diniz, também para o prefeito, como para o seu histórico, mas para o candidato Rafael Diniz, que se colocou à reeleição. Ontem, por exemplo, ele pagou integralmente a educação, assim como pagou o 13º integral da educação. Mas lembrando que a educação é paga quase que totalmente com verbas do Fundeb, então com verbas do governo federal. Então é mais fácil para você quitar essa folha. Agora as demais estão aí, teve a reação do Sindicato dos Médicos, essa questão do 13º salário, mas também vale lembrar, e Nogueira e Aloysio, os nossos ouvintes devem se recordar disso, que quando Rafael venceu a eleição, o então secretário de governo, ex-governador, não sei nem se ele ainda era secretário de governo quando falou, e logo depois ele chegou a ser preso. Mas o Garotinho chegou a falar que Rafael não chegaria a maio com a folha de pagamento em dia. Para quem saiu da Secretaria de Governo, para quem esteve na Secretaria de Governo e foi considerado pela Justiça, né, na acusação do Ministério Público na questão da check-in como prefeito de fato da cidade, alguma informação ele tinha para isso, ele não tirou isso do nada. Ele sabia da realidade financeira do município. E isso, felizmente, não se concretizou. Essa previsão do Garotinho não se concretizou e o governo via ter atraso de salário, sobretudo de aposentado, agora no final. Só para também ter um ponto positivo na questão econômica deste ano, teve recentemente um encontro do Porto do Açu com a imprensa e o Porto do Açu manteve uma média de movimentação de carga até em alguns pontos superiores, porque abriu-se divisas, digamos assim, abriu-se para outros setores que não se trabalhava ainda. Mas como tem contratos com essas empresas, a movimentação foi razoável no Porto do Açu e o setor de gás é a grande aposta do Porto para o futuro aqui do Norte Fluminense. Está se investindo muito nas térmicas, são 2 térmicas por agora. Recentemente chegou um navio que seria vinculado a essa questão da termoelétrica aqui em Campo, aqui no Porto do Açu, em São João da Barra, e o Porto do Açu vai para o próximo ano muito forte na questão do gás e também na questão de fertilizantes, na questão do agronegócio também, integrando aí o agronegócio aqui na região. Então, se teve algo ainda positivo nesse ano de pandemia, não foi tão ruim a movimentação para o Porto do Açu, que é um empreendimento privado, mas que reflete em toda a região. Só para destacar... Arnaldo, agora eu quero saber. Eu fiquei até curioso. Qual é a sua posição pessoal em relação ao prego eletrônico, sucintamente? Aloysio, eu fico na dúvida com relação à questão do comerciante local. Eu fico na dúvida, sim. Eu acho que a gente tinha que lutar para reduzir nossa taxa de imposto, para dar condição de disputar de igual para igual. Mas é óbvio que é muito importante para o município economia de todas as formas. Então, eu não sei se por um período, daria-se um período para esses comerciantes se adaptarem, modificar isso, um treinamento para eles, para conseguir entrar nessa disputa e depois adotar integralmente. Arnaldo, seu discurso não está igualzinho para Vladimir. Vou botar você como candidato para a próxima eleição. Cara, eu acho que assim, como tá, aí é questão de opinião, por óbvio, né? Como tá, qualquer coisa que você faça para reduzir custo, e redução de custo, 30%, não é pouco. Não é pouco, estou falando 30%. 30% é quase um terço. Né? Então, eu acho que atualmente a questão é de sobrevivência. E aí, entre sobreviver o poder público e sobreviver o comércio, aí sim, conflito de classe. Poder público pensa no poder público, comércio pensa no comércio. Quando puder conviver o interesse de um ou de outro, beleza, mas agora é inviável.
É minha opinião, lógico. Em relação ao pregão eletrônico, eu concordo com vocês, que o Vladimir não vai adotar. E olha só, eu não falei que o Vladimir vai... Só para deixar claro para o ouvinte. Eu não falei que o Vladimir vai adotar nada disso. A agropecuária, a retomada da vocação, foi falada aqui ontem pelo seu secretário, o Almir Júnior, pessoal altamente qualificado, ex-reitor da UENF, engenheiro agrônomo, né? Que vai ser tentado sim. Tem o Frederico Paes também, vice-prefeito, que está pela experiência exitosa dele à frente da Coagro, que vai estar coordenando isso também junto com ele. Como vai estar também na saúde pela sua experiência como gestor hospitalar à frente do Hospital Plantadores de Cana. Agora, o tempo de Arnaldo, e eu discordo um pouco de você. O tempo de Arnaldo ficou marcado por conta da eleição agora de 2020. Entre o pessoal que ganhou dinheiro aqui de Campos, o tempo que se fala não é nem o tempo de Arnaldo, é o tempo de Mocaiber, que ficou mais conhecido como o tempo das Hilux, simbolizada por um cara que não tinha nada do dia para a noite, montou empreiteiro e passou a andar de Hilux, tirando na cidade, tomando uísque e arrotando, bem coisa de... meio tipo Neymar agora alugando ilha, né? Só que Neymar, pelo menos, ainda tem um talento inegável para jogar bola. Esse pessoal nem isso tinha, né? Era só conchavo político mesmo. Enfim, E ressalta que, como você lembrou, o governo Mocaibe deixou, sim. Acho que o governo Mocaibe é um governo injustamente avaliado. O governo Mocaibe terminou parte importante da Arthur Bernardes, que é o móvel estruturante. O governo Mocaibe fez a Estado dos Ceramistas. O governo Mocaibe fez a ponte lá em Ferreira. Fez aquele conjunto habitacional ali no Matadouro, de bom nível. Está lá até hoje, deu moradia digna a muita gente. Acho que o governo Mocaibe tem legado, sim. Acho que é um governo justamente avaliado. É que ficou a figura talvez de fraqueza pessoal do prefeito, sendo ali dominado pela sua própria equipe e pela Câmara, com a figura muito forte de Marco Bacelar Paz de Rodrigo, né? E só para completar aqui, colocar, o Raul Palácio, reitor da UENF, falamos aqui da UENF algumas vezes, ele foi um dos ouvidos nos painéis e sempre levantou essa questão do pacto, né? Que essa questão dos cortes, realmente, se for feito sem pacto, vai gerar muita reação. E é bom lembrar sempre, ele fala, se não tiver pacto, ele coloca aqui no comentário, se não tiver pacto, é como calçar um sapato 38 no pé 44. E é mais ou menos isso mesmo. Não, e eu só queria colocar também que não foi o que eu coloquei que você disse que Vladimir vai adotar o pregão. O que eu quis dizer dos 3 pontos mais que foram unânimes nos painéis, que é a adoção do pregão integral, o agronegócio, a agricultura familiar, enfim, tudo vinculado à agricultura, e a valorização da academia, a parceria com as universidades. O que o governo caminha? Ao mostrar o secretariado, o Almir é um exemplo disso, não um único, mas você tem ali nomes técnicos ligados à academia, o governo caminha para isso. Você tem a questão da agricultura com o próprio vice, o Frederico, né? Já vem aí se colocando como o responsável. O Vladimir falou que na estrutura do governo, Frederico vai ficar responsável pela saúde, pela agricultura, vai ser subordinado ao vice. Então você tem aí já alguns pontos que os painéis apontaram, ouvindo várias vertentes, eles mostram esse caminho e estão sendo adotados pelo governo. O que não vejo acontecer com relação ao pregão integral. Não vejo que Vladimir vai adotar. E, assim, eu falei minha opinião, acho que poderia se adaptar para ao longo do tempo e colocar. Não vejo nem isso. Acho que Vladimir termina o governo dele sem adotar o pregão integral. Eu concordo com você, Arnaldo. E só para... Rapaz, Humberto Eco, antes de morrer, disse, né? As redes sociais deram voz aos idiotas. Humberto Eco disse isso, não eu. Aqui um telespectador do stream pergunta: você, doido, que terminou a Arthur Bernardes? Deus amar, meu filho, olha só, tenta ouvir antes de escrever. Eu falei que Mocaibe terminou a maior parte da Arthur Bernardes, é um fato. Agora, quem concluiu a obra foi o governo Razinha, como ela foi iniciada no governo Arnaldo. Agora, a maior parte da Arthur Bernardes foi entregue, sim, no governo Alexandre Mocaibe. Espero ter sido claro, falando em português, que
Não precisa ter aquela SAP para entender. Qualquer dúvida, basta consultar a Folha da Manhã. Vai lá, busca, que você vai achar. Tá bom? Perfeito. São 8h56 agora. Tem uma pausa rápida aqui para a gente fazer então o fechamento deste programa, último bloco, e a gente fala um pouco sobre segurança, combinado? 8h56, então voltamos em instantes do oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.